Saudações, deuses imortais! Este é o nosso primeiro episódio do nosso podcast Wondernautas. E no episódio de hoje a gente vai começar com um tema muito especial. Falaremos sobre mulheres na ficção. Será que a cultura pop, filmes, séries, quadrinhos estão representando da forma adequada as personagens femininas? Será que os temas das mulheres estão sendo devidamente abordados? Teremos a nossa conversa de hoje exatamente sobre isso, após a vinheta. Olá, convidados. Agradeço a presença de vocês aqui hoje. Uma delas é Juliana Marta Assunção, de 34 anos, Minas Gerais e professora. Juliana, bem-vinda. Obrigada. Oi, gente. A nossa outra convidada é a Ana Beatriz, de 17 anos, do Paraná. Ela é estudante e administradora de páginas no Twitter. Bem-vinda também, Ana. Oi, obrigada pela oportunidade. Oi, gente. Então vamos lá, começando no nosso primeiro recorte. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da mulher na sociedade, né? E ao observar o cenário atual de representações femininas nessas mais diversas mídias, vocês consideram que as questões da mulher estão sendo devidamente abordadas? Ana? Então, assim, eu acho que mulheres foram retratadas tão mal durante tantos anos que acabou virando, como eu posso dizer, um ato social. As pessoas têm uma forma muito básica de retratar a mulher. É muito estereotipado. Ou uma mulher, quando ela é muito durona, ela se torna fria e ela se torna extremamente fora de si e ela se torna uma pessoa centrada em apenas si, sabe? E quando uma mulher é muito doce, ela se torna frágil e ela é dita como uma mulher fraca, e eu acho que esses estereótipos são uma coisa extremamente fora do comum, porque a gente percebe com o tempo que tanto mulheres quanto homens têm muitas facetas, e isso é uma coisa que está melhorando, por exemplo, como até a própria Mulher Maravilha, em que a própria atriz diz que a ideia era criar uma personagem forte e meiga ao mesmo tempo, mas acho que tem muito caminho para andar ainda. E você, Juliana, o que pensa? Olha, eu concordo com a Ana que ainda tem muito para se fazer, mas algumas coisas já melhoraram. Eu, principalmente em relação à questão dos desenhos infantis, que fogem um pouquinho dos quadrinhos, mas eu acredito que os desenhos infantis, ao meu ver, que até quando eu era criança eu não gostava de ver desenhos infantis, eu já achava que a história da menina ser a princesa extremamente ridículo e que sempre tinha que ser salvo pelo príncipe, como se a mulher necessitasse de um homem para ser salvo. E hoje já se começa a ter novas princesas, como é o caso da Frozen, né, do filme Frozen, em que a mulher já não precisa mais de um príncipe, o amor verdadeiro vem da irmã. Então começa-se a desconstruir um pouquinho, mesmo que seja pouco, mas já se começa a desconstruir um pouquinho essa mulher princesa. E eu acho muito importante se fazer esse trabalho, sim, com as crianças. Então, as meninas começarem a enxergar que elas não são princesas que precisam ser salvas por um homem, que elas são mulheres independentes e que elas mesmas podem se salvar, que elas não necessitam de um homem para isso. E algumas mudanças já começaram a ser feitas, felizmente. Mas sim, precisa mudar muito, né, como a Ana comentou agora. E sim, temos algumas representações hoje, mas precisa mudar. E a questão da mulher ser bruta e feminina, nós temos os dois lados. Nós não somos apenas o doce, a mulher, né, que cuida o tempo inteiro. Nós também temos esse lado bruto, sim. Nós temos os dois brutos. E a Mulher Maravilha, sim, representa bem esse lado, essa nova mulher. E considerando esse panorama geral que vocês fizeram, Ana, você quer falar alguma coisa? Eu acho que é um complemento muito bom pela nossa diferença de idade. Eu ainda sou uma adolescente, eu ainda sou uma menina jovem. E isso que ela falou de realmente as meninas hoje em dia terem mais visibilidade é uma coisa muito forte, porque os desenhos da última década, os novos filmes que estão trazem muito essa representação de mulheres guerreiras que não querem ser princesas. É aquela frase que a mulher não quer vista como uma princesa, a gente quer ser vista como rainhas, a gente quer ser imponente, não só
a gente é ser respeitada e amada, e a gente tem várias facetas. Eu acho isso uma coisa muito interessante de discutir também. Sim, e eu acho que é interessante também essa questão das diferentes gerações, digamos. A gente já até costuma ver em alguns debates sociais de pessoas que estão relacionadas a causas, né, que as pessoas, por exemplo, com 50, 60 anos, elas falam em determinadas causas, elas falam que as pessoas mais jovens, dos 20, dos 30, elas têm outra mentalidade, outra postura diante de certas questões, porque, por exemplo, há décadas atrás, para certas pessoas era incabível enfrentar de frente certas imposições. Hoje em dia, as pessoas das novas gerações, digamos assim, já acham inadmissível aceitar certas coisas e já batem mais de frente, né? E aproveitando todo esse panorama que a gente está comentando, qual que é a importância para vocês dessas temáticas da mulher, as mais variadas temáticas relacionadas à figura da mulher para a sociedade? Juliana? Eu acho extremamente importante. Primeiro, por retratar essa mudança que já vem ocorrendo, porque a mídia, a arte em si, ela apenas reflete algo que já ocorre naturalmente. Então, ela é um reflexo daquilo que já vem acontecendo. E também abre os olhos daqueles que não estão enxergando, né? Porque tem pessoas que, mesmo que esteja acontecendo, tem pessoas que fingem que não está. Então, é muito importante para abrir os olhos dessas pessoas que ainda se mantêm com os olhos fechados e também retrata um pouco do que acontece. E acho extremamente interessante, eu não sei se será uma das suas próximas perguntas, mas como foi no filme Arlequina, que não tem esse nome, você me lembra o nome, mãe? Aves de Rapina. Isso. Porque teve duas mudanças, né? Primeiro era Aves de Rapina, Arlequina e Separação Fantabulosa, depois eles mudaram o nome, mas a gente... é por aí. Exatamente. Eu achei fantástico, porque, né, resumindo aí, o que eu achei fantástico no filme é justamente, ela termina ali com o Coringa, que sempre foi visto como parceiro, aquele, não um parceiro, né, aquele que a salva, aquela que mantém a Arlequina viva. E ela quebra, né, nesse filme, com esse parceiro e começa a viver independente. Encontra outras mulheres, se unem e passam a viver independentemente de homens. Elas conseguem viver, né, numa sociedade sem a necessidade de um homem para sustentá-las nessa sociedade. E eu acho que isso é muito da realidade que hoje nós mulheres vivemos. Nós estamos quebrando a realidade onde os homens precisavam sustentar as mulheres, onde uma mulher ficava em casa, cuidava da casa, e o homem a sustentava financeiramente. E socialmente, ela era vista justamente como alguém que estava atrás do homem. Hoje, a gente quebra essa barreira da mulher necessitar diretamente do homem, né? Hoje somos companheiros, temos que estar lado a lado um do outro. E nesse filme eu acho fantástico, porque é justamente essa ideia da Arlequina, que sempre viveu, né, atrás, nas costas do Coringa, ela aprende a viver sozinha, ela tem a sua liberdade, a sua emancipação, como se diz no filme, né? Ela se percebe como um ser humano, como uma mulher independente. E muitas mulheres hoje estão se percebendo assim. Eu acho que essa é a importância, né, dos quadrinhos, do cinema, etc., da arte em geral. Mostrar um pouco do que é a realidade e também trazer para as pessoas que não estão vendo essa realidade e mostrar para as pessoas que estão vendo que de fato está acontecendo, que está mudando o mundo, nem que seja aos pouquinhos, está mudando. E você, Ana, o que pensa? Então, isso é uma coisa que é muito real. A gente vê que, como ela falou, a arte é uma reflexão da sociedade, da humanidade. E a gente vê que a arte está se tornando, como a gente pode dizer, mais inclusiva. Mais novas áreas, tentando atrair novos públicos. Porque afinal a gente é uma sociedade que agora a gente mostra que o público-alvo não é apenas um homem normalmente branco ou um homem normalmente hétero. Isso é uma coisa que a gente vê muito ainda nas redes sociais, de pessoas reclamando muito de filmes ou séries protagonizados por mulheres. Porque algumas pessoas ainda têm esse pensamento muito, retrógrado. E é uma coisa que a gente tem que mudar muito. Mas é o que eu falo, que a geração de amanhã vai cometer novos erros, com certeza.
mas não vai cometer os erros que a geração de ontem cometeu, e nem que a geração de hoje está cometendo. Eu acho que as mulheres deveriam ter mais direito, elas no futuro devem ser validadas, e em vez disso as pessoas pararem de dizer o que ela deve ou não contar. E eu acho que muito interessante, assim, aproveitando que vocês citaram o filme das Aves de Rapina, que a gente que está assim, mais dentro do meio nerd, pelo menos eu encontrei muitas críticas, por exemplo, de pessoas que consideram que o filme ele milita demais ou ele panfleta demais, mas a gente tem que parar para pensar como que é curioso que, na verdade, o filme ele brinca com um estereótipo muito comum de filmes e produções no geral, que é aquele estereótipo do homem que ele é forte ou ele é temido de alguma forma, e ele tem uma parceira amorosa, uma mulher que do lado dele ali, né, que por um acaso acontece alguma coisa, algum vilão faz alguma coisa com ela morre ou ela sofre alguma coisa, e isso dá motivação para o herói, o protagonista, partir em uma jornada de vingança, alguma coisa do tipo. A gente já cansou de ver filmes de ação e outras produções nesse estereótipo. Mas o filme de Aves de Rapina é justamente o contrário. É uma mulher que se desligou de uma figura masculina que era temida e que ela passa a se proteger por conta própria. E é engraçado como muitas das pessoas, pelo menos nas experiências que eu já tive, encontrando essas pessoas por aí, em conversas no geral, muitas das pessoas que criticam esse filme, elas apreciam esse formato que eu falei do homem em destaque, que está por aí em diversas produções, né? E você vê como que é curioso essa certa, diria talvez, hipocrisia, porque é justamente a intenção, você percebe que é justamente a intenção do filme fazer essa reversão, né? Então é curioso isso, como que as pessoas elas ligam essa questão da mulher estar se emancipando com uma questão de uma possível panfletagem, de uma coisa assim, que muitas das vezes não é exatamente isso, né? E a partir disso que a gente já vai para a nossa próxima pergunta. As produções da cultura pop como um todo, elas estão favorecendo de verdade a inclusão e o acesso de mulheres a espaços de destaque? Juliana? Como eu disse, melhorou, mas favorecer ainda precisa muito. Coisas que eu andei ouvindo, né, em relação a filmes e tudo mais. Uma série que eu amo, sempre amei, desde quando eu era criança. Eu era aquela criança que, em vez de gostar de assistir desenho, eu assistia Arquivo X. Eu era a criança mais esquisita do mundo, mas eu adorava assistir Arquivo X. E alguns anos atrás, uns 3, 4 anos, eles fizeram mais uma temporada. E os dois atores principais, um homem e uma mulher, de igual peso na série, o David Duchovny, ele ganhou o salário dele, seria muito maior do que a da mulher, que a personagem também é principal quanto ele. Por que a mulher tem que receber um salário menor, fazendo o mesmo trabalho, com o mesmo peso dentro da série? Então, esse tipo de situação acontece muito. Eu já vi várias atrizes reclamarem, atrizes de peso reclamarem em relação às séries, de tentarem conseguir certos papéis, mas que são dados para garotas mais novas, que depois de certa idade, vai se aproximando dos 40, elas perdem essas oportunidades, porque eles sempre procuram mulheres mais jovens, mais sexy, porque a mulher em si, eles buscam isso na mulher. O homem não. Você vai ver lá Tom Cruise pulando de cima das coisas malucas o tempo inteiro. Mas para você colocar uma mulher mais velha para poder fazer um filme de ação, eles não vão fazer, porque ainda existe muito preconceito. Como eu disse, melhorou muito? Melhorou. Mas há diferença? Há. E uma diferença muito grande, infelizmente. E tem que se abrir espaço, sim, para a mulher. Não somente para a mulher, quanto para os negros também. Tá? Porque uma diferença gigantesca, muito grande, tanto em relação a papéis quanto a salários. E você, Ana? Então, eu concordo muito com isso. É uma coisa que a gente vê que tem melhorado muito nos últimos 5 anos para cá. Como eu tenho uma série que eu amo, que é Jessica Jones, da Marvel. E foi uma das primeiras séries que eu assisti que me fez se interessar por esse clima mais obscuro de universo de super-heróis e de coisas mais relacionadas
tema meio dark e tal. E a gente vê que foi uma das primeiras séries da Marvel de uma super-heroína. A Viúva Negra, que é uma heroína que tá há 10 anos na Marvel, 12 anos na Marvel, vai ganhar seu filme depois de 12 anos de aparição. Então, tipo, é uma coisa que você vê que as coisas estão caminhando lentamente. Mas Mulher Maravilha foi um dos primeiros filmes em 2017. Agora a gente vai ter Viúva Negra, tivemos a Chapina, vamos ter WandaVision, vamos ter a série da She-Hulk, da Miss Marvel, sabe? As coisas vêm melhorando. Estreou a série da Batwoman. As coisas estão ganhando mais visibilidade. A voz está sendo mais ouvida. Porque eu acho que é isso. Nenhuma voz pode ser ouvida se a gente estiver calado. Então, a gente tem que expressar isso da melhor forma que a gente puder. Então, pedindo e exigindo as coisas, sabe? Não só nos filmes, mas também nas produções de jogos, que são muito relacionados a homens, e também na produção de quadrinhos. Sim, entendo. E a partir disso, vocês me digam, com quais personagens de produções culturais assim variadas vocês mais se identificam assim? Ana? Cara, pra mim, Mulher Maravilha, com certeza. Tipo, quando eu conheci ela, foi realmente ali no filme, foi em 2017. Já conhecia um pouco antes, mas me apaixonei ali. Eu lembro de eu sair do cinema com aquela imagem de uma mulher forte, levantando um tanque. E ela era gentil, e ela era forte, ela era destemida. E, sabe, eu acho que todas as meninas, muitas mulheres que viram esse filme saem com essa imagem de que também pode levantar um tanque, também pode enfrentar um deus, também pode bater de frente com o mundo. Mas no momento eu tô muito interessado numa personagem chamada Rainha Maeve, de The Boys, porque eu gosto muito de personagens que tem essa trama essa trama mais obscura, de mulheres que passam por muita coisa e mudam, mas ainda continuam sendo boas, sabe? Gosto de personagens desse estilo, mas Mulher Maravilha, com certeza. E você, Juliana? Olha, eu fiquei simplesmente apaixonada por Arlequina com o filme. E a questão principal foi justamente a questão da união das mulheres, porque falta muito isso entre a gente. As mulheres mesmo têm que perceber a necessidade da nossa união, porque antes de cobrar da sociedade que nos respeite, a gente tem que se respeitar. E uma boa parte do filme é essa questão das mulheres estarem juntas e lutar, né, por seu próprio benefício. E essa questão da Arlequina, perceber que ela não precisa, né, de um homem e estar junto com outras mulheres, pra mim isso foi simplesmente fantástico. Eu realmente gosto muito dela. E ela é um pouco maluquinha, eu adoro o personagem. É isso, com certeza, ela é bem maluquinha. Mas a gente aproveitando e resgatando um pouco do que a gente estava falando antes, a questão de personagens, muitas vezes esses personagens masculinos em filmes em geral, eles serem construídos usando seus interesses românticos de escada, digamos assim. Tem um acontecimento assim, que marcou a indústria dos quadrinhos a respeito disso, que acontece na HQ do Lanterna Verde, Novo Amanhecer, que assim, é um acontecimento totalmente desnecessário, é um acontecimento assim, que não havia necessidade. Que basicamente ele tá com a namorada dele, a Alexandra DeWitt, e o Kyle Rayner, ele é o novo Lanterna Verde após a queda do Hal Jordan, né, que era o Lanterna Verde principal naquela época dos quadrinhos. E um determinado vilão vai atrás do Lanterna Verde e para adquirir informações sobre ele ataca a namorada dele, e é uma sequência assim, sofrível mesmo, porque era totalmente desnecessário. Ele chega fantasiado de entregador de flores, tem uma carta dizendo vou te matar pra garota, e ataca ela, e é uma sequência assim sofrível, e no fim basicamente ela é morta e ela é colocada na geladeira, e depois o Lanterna Verde a encontra com uma carta assim sobre a mesa, escrita pelo vilão, falando que como se fosse ela escrevendo, falando que tinha uma surpresa para ele na geladeira. E esse acontecimento nos quadrinhos foi uma das motivações para a Gail Simone, que
se tornou uma das mulheres mais importantes dos quadrinhos depois disso, né? Que inclusive escreveu posteriormente Aves de Rapina, e foi uma das pessoas mais influentes para o grupo das Aves de Rapina nos quadrinhos. Ela começou justamente com um blog que tinha um nome fazendo referência a essa garota que foi encontrada na geladeira, e ela criticava muito o fato de como as personagens femininas, que eram interesses românticos dos heróis, elas simplesmente eram colocadas nas histórias para servir de escada para os personagens masculinos. E assim, esse fato dessa história foi tão impactante que muitos hoje em dia se lembram mais desse fato do que a própria história em si. E é um fato que foi chocante, mas existem outros fatos parecidos no decorrer da história da cultura pop no geral, e não somente dentro dos quadrinhos, né? Acontece muitas das vezes de personagens femininas passarem por situações degradantes, por situações desnecessárias, com a desculpa do roteiro de que isso vai evoluir o personagem masculino. Se a gente pega, por exemplo, a Mary Jane, que é o interesse romântico do Peter Parker, Homem-Aranha na Marvel, a gente vê que, por exemplo, naqueles primeiros filmes da trilogia do Homem-Aranha, o tempo todo a personagem está sendo sequestrada e está sofrendo alguma coisa. E o público, não todo o público, claro, mas uma parte do público sempre usa a desculpa de que é uma ferramenta para evoluir o personagem, que faz parte do crescimento do personagem, passar por aquele trauma. Mas a gente pergunta, será que é realmente necessário certas escolhas, certos métodos de evoluir o personagem masculino? Por que isso, por exemplo, não acontece o oposto? A gente raramente vê uma personagem feminina que tem um destaque, alguma coisa assim, que é uma protagonista, e o interesse romântico dela passando por poucas e boas para ela evoluir. Dificilmente a gente vê essa desculpa, né? E aproveitando essa deixa, e passando para a nossa próxima pergunta: quais personagens femininas dos quadrinhos ou de mídias derivadas dos quadrinhos vocês consideram que são representações saudáveis e quais são problemáticas? Se vocês não têm uma ideia fechada para isso, quais vocês considerariam que poderiam ser as representações saudáveis e quais seriam as representações problemáticas? Ana? Então, pra mim, os quadrinhos são a Harley, mas a Harley no começo apenas, hoje em dia ela é uma personagem muito bem retratada, mas a Harley como apenas uma coisa para ser usada e tratada, no final ela se torna uma personagem extremamente interessante, sabe, com o tempo. E ela ganhou a própria emancipação, ganhou a própria importância, hoje é um quarto pilar da DC. E eu acho que a outra é a Punchline, que é a nova parceira do filme do Coringa. Ela tem uma problematização muito grande em cima dela. Eles estão, sabe, odiar ela de uma maneira muito... Agora, de maneira saudável, eu acho que a Miss Marvel da Marvel, porque a Miss Marvel Kamala Khan, no caso, porque ela tem uma premissa de ser uma menina forte e meiga, e ela tem muito características que podem ser muito incríveis para as gerações de meninas. E você, Juliana? Para mim não existe personagens saudáveis e problemáticos, mas sim são reflexos da própria sociedade. Como eu já falei antes, os personagens são reflexos daquilo que a gente vive na nossa sociedade. A Diana, a Mulher Maravilha, sim, ela seria um exemplo de mulher perfeita, feminista, mas não que outras personagens fossem problemáticas. Elas apenas refletem aquilo que nossa sociedade representa, vê a mulher. Então tem personagens que elas apenas mostram o que a sociedade ainda precisa evoluir. Então, nada mais é que um problema à sociedade, e não essas personagens. As personagens apenas transmitem o que a nossa sociedade é e precisa evoluir e crescer ainda. Então, nossa sociedade que sim apresenta vários problemas, e essas personagens existem porque a nossa sociedade tem problemas e precisa mudar. Do contrário, elas não existiriam. Então, para mim, não existem personagens problemas, e sim problemas sociais a serem resolvidos.
como figuras de destaque como a Mulher Maravilha influenciam o meio dos quadrinhos e a cultura pop no geral? Acho a influência extremamente positiva, principalmente para as novas gerações, onde as meninas, né, mais novas podem ver na Diana, Mulher Maravilha, por exemplo, uma influência positiva, uma pessoa a qual se espelhar. Elas olham para uma pessoa como a Diana, uma personagem como a Diana, e veem uma mulher que consegue aquilo que quer, aquilo que deseja, com força, e não aquilo que a sociedade deseja. Então eu acho extremamente positivo a personagem em si como uma figura inspiradora e também como forma de inspiração para se criar novas personagens femininas, já que a Mulher Maravilha é tão forte no meio pop, né, que se criam novas personagens fortes como ela, que cada vez mais tenham mulheres também criando, né, trabalhando para se criar novas personagens. Eu acho extremamente positivo a influência e que cada vez existam mais personagens femininas e mulheres trabalhando na área. Então, eu acho que o papel da mulher na sociedade já é muito delimitado de uma forma muito simples que as pessoas veem. As pessoas não nos deixam avançar para outras áreas. Isso é uma coisa que facilmente está mudando nos quadrinhos. Mulheres nos quadrinhos, personagens nos quadrinhos acabam exercendo uma grande importância de, sabe, inspirar e mostrar ao mundo que nós podemos ser rainhas, princesas. A gente não quer ser só salva, a gente quer salvar, a gente não quer ser presa ao relacionamento, a gente quer ser emancipada. A gente não quer, sabe, apenas ser definida por uma coisa. A gente pode ser médica, a gente pode ser mãe, a gente pode ser uma heroína nas partes vagas do dia. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente pensa que personagens que fazem parte dessa cultura de personagens femininos nos quadrinhos acabam ganhando uma relevância no mundo real e inspirando muita gente a lutar dia a dia contra o machismo, contra a agressão sexual ou, por exemplo, contra o assédio moral que se vê em empresas ou dentro de casa. Então é uma coisa muito interessante ver que essas personagens femininas acabam tirando e transformando e dando forças a todas as mulheres que as veem e as entendem, sabe? Que usam elas como uma fonte de inspiração. Acabam se tornando uma luz para iluminar um caminho que pode ser tanto bom quanto ruim. E que talvez com essa luz leve essa personagem, essa criança, menino ou menina, a um caminho bom, sabe? Essas personagens ou eram interesses românticos, né, dos heróis masculinos, que eram contrapartes femininas desses heróis, como é a Mulher Gavião, no caso do Gavião Negro, ou eram mulheres que eram tratadas de uma forma meio dúbia, de uma postura meio provocativa para poder tirar o herói masculino da sua integridade, do seu caráter, que era o caso da Mulher Gato, por exemplo. E a Mulher Maravilha realmente foi um diferencial, porque ela foi criada. Muitas pessoas têm o erro de achar que, e eu vejo isso muito comum para as pessoas que não têm tanta inserção assim no mundo quadrinhos, digamos, mas tem um erro comum que as pessoas acreditam que a Mulher Maravilha de alguma forma é uma versão feminina do Superman, quando na verdade ela é uma personagem totalmente diferente. Ela tem um panorama próprio, ela tem poderes que não tem talvez a analogia mais próxima seria o Shazam, que tem habilidades ligadas a entidades místicas, mas mesmo assim é bem diferente, porque ela é totalmente mergulhada na mitologia grega e tem a origem dela, a criação dela foi justamente o Charles Moulton que a criou, né? Foi justamente uma manifestação política, né? Porque ele acreditava que o mundo seria melhor se governado por mais mulheres. E ela veio justamente para trazer uma bandeira para, na minha opinião, abrir espaço para outras personagens, não somente nos quadrinhos, mas nas mídias em geral. E a gente vê como que isso realmente se tornou verdade, porque foi justamente a partir do filme de 2017 da Mulher Maravilha que a gente começou a ver uma maior ocorrência de projetos cinematográficos focados em mulheres, né?
E um ponto que eu acho muito curioso na história justamente da Mulher Maravilha é que no decorrer dos anos ela foi muito associada ao movimento feminista, né? Dentro dos quadrinhos ela trabalha com as histórias dela trabalham com muitos temas como intolerância religiosa, como xenofobia, ou mesmo como homofobia e tantas questões de intolerância no geral, né? Mas eu acho interessante como que ela se tornou de uma certa forma um símbolo feminista dentro e fora dos quadrinhos, ao ponto de que, por exemplo, na década de 70, mais ou menos, quando os roteiristas retiraram os poderes da personagem, existia um movimento feminista que exigiu da DC Comics que essa escolha fosse reavaliada e que a personagem retornasse com seus poderes. E pouco tempo depois a DC realmente voltou atrás, e eu não me lembro exatamente quando, mas um dos responsáveis por essa mudança, ele admitiu posteriormente que foi sim um erro fazer o que ele fez, fazer o que a DC fez com a personagem, que era retirar os seus poderes, né? Porque convenhamos, se é a única personagem que está num panorama que é majoritariamente masculino, a única personagem que está tendo um destaque relevante e que está inspirando as mulheres a serem guerreiras e serem heroínas, elas poderem se ver em uma personagem assim como os garotos se viam no Superman ou no Batman, no Capitão América, essa única personagem de peso, você retira os poderes dela, modifica ela totalmente e coloca ela em outro contexto totalmente distinto, é realmente uma questão complicada, né? Mas é interessante ver como uma personagem da ficção sempre teve tanta influência nos quadrinhos e na cultura pop no geral, ao ponto de ter tantos momentos assim que é difícil você encontrar, não no caso de personagens femininas, mas no caso de personagens no geral, é difícil você encontrar personagens que conseguem movimentar as pessoas e causar movimentos sociais ou causar consequências diretas na nossa sociedade dessa forma, né? Um outro exemplo também foi quando ela se tornou ela teve uma homenagem da ONU, se não me engano, em 2016, 2017, por aí. Se me falha a memória, foi mais ou menos nesse período em que ela se tornou uma espécie de membro honorária da ONU. Posteriormente, isso foi retirado, porque algumas pessoas questionaram que existem mulheres reais para se dar esse tipo de título e tudo mais, mas é interessante a gente destacar isso, porque ver como que é importante uma personagem fictícia estar recebendo destaque e evidência de uma forma que realmente é diferente de muitos outros personagens, né? E eu acho que é importante que outras personagens femininas sempre tenham mais espaço e continuem nessa caminhada, né? Porque não é só de Mulher Maravilha que vive o universo de mulheres, seja na DC ou seja na Marvel, né? Existe uma infinidade de mulheres que podem abordar outras coisas distintas, e eu acredito que elas podem até trazer temáticas que muitas vezes a Mulher Maravilha não consegue, porque é impossível um único personagem abraçar todas as questões do mundo, né? Por mais que a Mulher Maravilha ela fale justamente sobre o amor, sobre o respeito ao próximo, sobre a liberdade, sobre justiça e verdade, quando a gente vai falar, por exemplo, de uma questão como o racismo, é mais evidente que uma mulher negra esteja nessa posição e não uma mulher branca, porque por mais que a Mulher Maravilha venha de uma sociedade igualitária, onde tem mulheres de todas as cores, todos os tamanhos e todos os corpos, é importante que numa posição contra o racismo, por exemplo, seja uma mulher negra como a personagem Vixen ou mesmo a Núbia, que é a irmã gêmea da Mulher Maravilha nas histórias mais antigas, né? É importante que uma mulher negra esteja comandando esse papel contra o racismo, por exemplo. Então, existem diversas questões no mundo que eu acho que existe uma multiplicidade de personagens femininas que podem atender diversas dessas questões, e a DC Comics ou mesmo a Marvel, eles não podem simplesmente jogar
todas as questões em um único personagem. É impossível que um único personagem abarque todas essas questões. Se a gente pega o Superman, por exemplo, que ele é um personagem masculino, mas a DC vende ele muito como a representação da esperança, né? Mas que esperança é essa que ele está representando? Será que ele consegue trazer esperança para as mulheres, por exemplo, que sofrem assédio todos os dias, ou para mulheres que sofrem violência física ou violência psicológica de alguma forma? Que esperança ele está falando com essas realidades, né? Ou com a realidade dos negros que sofrem violência policial todos os dias, com o negro que ele sai de casa com medo de ser confundido com um bandido, quando ele, na verdade, ele é íntegro como qualquer outro cidadão. E que tipo de esperança esse personagem ele tá trazendo para essas pessoas? Então é realmente importante que a DC, que a Marvel, que as outras produtoras, elas entendam que nenhum personagem, por mais importante, por mais relevante que ele seja, ele consegue abarcar todas as questões. Então a mesma coisa é sobre os personagens femininos, né? Eu acredito que nenhuma personagem feminina ela consegue abraçar todas as questões necessárias que a causa da mulher, o feminismo, as mulheres no geral, né, tudo relacionado a essa temática, eu acredito que nem mesmo ela, por mais importante que ela seja, ela consegue abarcar todas essas questões. A gente citou aqui a Arlequina em diversos momentos, por exemplo, e muitas pessoas criticam o fato da personagem ter o destaque, ou acham que a personagem de alguma forma está sendo vendida como um símbolo feminista. Eu não acho que, pelo menos na minha concepção, eu não acho que a questão é ela ser vista como um símbolo feminista. Eu acho que é a questão de que ela trabalha com uma ótica diferente. Por exemplo, a Mulher Maravilha ela já representa até onde você pode alcançar a sua força, a sua determinação, a importância de você falar sobre o amor, sobre a paz, mesmo você tendo poder, mesmo você tendo força, você preferindo e optando pela paz, pelo amor, pelo respeito com o próximo, porque ela vem de uma sociedade que já pauta esse tipo de coisa. Já a Arlequina, ela nasceu em um lar violento, então ela já tinha marcas psicológicas desde criança, ela teve uma relação abusiva, então acho que é importante você mostrar qual que é o ideal e também qual que é o problemático, no sentido de que existem pessoas passando por esses problemas. Como que você vai dizer como que essas pessoas podem superar esses problemas? Você vai simplesmente mostrar onde ela já devia estar? Eu acho que você também tem que mostrar onde muitas mulheres estão e como que elas conseguem sair de determinadas situações, né? Eu acho que é essa a importância da Arlequina, por exemplo, que é uma mulher talentosa, que é uma mulher genial. Ela foi marcada pela violência do lar dela, ela foi marcada por um lar problemático, ela foi marcada por diversas relações problemáticas, mas não necessariamente ela se tornou uma mulher que não podia superar a sua realidade, que não poderia criar o seu próprio caminho. Então acho que essas mais diferentes essas variadas facetas das personagens femininas precisam realmente aparecer, né? Então, assim, o que você falou da Harley, uma coisa que eu gosto muito de pensar é que ela e a Diana são meio que um complemento. Você vê que nos quadrinhos a Harley tem um amor pela Mulher Maravilha muito forte, tanto que você vê que tem várias parcerias delas nos quadrinhos, as duas se encontram bastante. A Diana é meio que uma idealização de justiça, amor, e dessa forma que a mulher consegue mostrar ao mundo que ela é capaz, que ela é forte. E a Harley é aquela coisa mais de uma mulher, é a história de uma mulher que ela consegue superar. A Diana é a mulher que foi feita para ensinar o mundo que consegue. A Harley foi feita para mostrar ao mundo que ela sofreu e que mesmo assim ela consegue levantar. Então são, tipo, duas partes e nenhuma das duas está totalmente errada. São duas partes de um todo. Enquanto a Diana é um exemplo de fala, é um símbolo, a Harley é uma mostra de sociedade mostrando o quanto a gente errou muito e que mesmo assim a gente ainda consegue levantar e tentar lutar por liberdade, por amor próprio e por todas essas dificuldades que a gente passa, sabe? E você, Ju? Eu acho exatamente o que a Ana falou. A Diana é esse exemplo mesmo seria o ideal, né, do feminismo, da luta da mulher, de chegar a esse nível. E a Arlequina,
está no caminho, né, da luta e na nossa luta, né, como mulher mesmo, nesse mundo, na sociedade que a gente vive. Para mim, o que eu falo que eu adoro na Bequina é justamente ela estar nesse caminho, no caminho que a nossa sociedade se encontra no momento, nesse momento de transformação. É o momento que a gente está de lutar e de transformar, de nos libertar das nossas amarras, justamente a nossa emancipação. É o que nós mulheres hoje buscamos, emancipar dessa luta, né, dessas amarras que a sociedade nos colocou. Assim como a Arlequina conseguiu, espero que todas as mulheres consigam também. Excelente, eu agradeço a colaboração de vocês, espero que vocês tenham gostado de participar dessa conversa, né? Essa conversa não poderia acontecer sem duas mulheres aqui, né? Porque eu sempre fui, pelo meu histórico, né, que eu sou filho de uma mulher muito forte, uma mulher que para mim foi muito inspiradora, mas eu não sou uma mulher, então acho que é importante a gente entender até onde a gente pode falar e até onde a gente tem que escutar, né? Então foi extremamente produtivo a participação de vocês. Se vocês quiserem dar umas palavras finais, o que vocês quiserem dizer, estejam à vontade. Então, eu tenho 3 projetos ativos, na verdade. Então, eu trabalho para a C Brasil, que é uma página do Twitter e do Instagram, quem quiser seguir. E eu sou líder de um projeto de fanfic sobre super-heróis, que é um projeto gigante. Você está escrevendo uma fanfic sobre a Mulher Maravilha. O Raul conhece esse projeto, porque ele participa também, ele escreve outra fanfic. E a gente é meio que um compilado de fanfics de vários super-heróis, que se chama Super Café. E tem meu Twitter pessoal, claro, que é apenas uma geek _A. Gostaria de agradecer a participação, adorei, achei excelente, o assunto é extremamente importante para os dias de hoje e eu vou deixar aqui meu Instagram pessoal, é @JulianaLimaAssunção. Eu não tenho trabalhos relacionados à mídia digital, cultura pop e quadrinhos, etc. Eu sou apenas uma apaixonada pela área e professora de arte. E, Maicon, quando for falar sobre X-Men, por favor, me convide, porque eu amo os X-Men, minha grande paixão aí do mundo dos quadrinhos e filmes. E muito obrigada pela participação, e foi isso. Muito obrigada mesmo, adorei. Agradeço a você, ouvinte, que fez uma parte nesta conversa tão necessária e tão prazerosa. Antes de finalizarmos, eu gostaria de passar os meus contatos também. Você me encontra no Instagram, @MaiconSenju, e no Twitter, @Epifânio_Maicon, onde você pode conhecer um pouco mais da minha vida pessoal e dos meus demais trabalhos. E também você consegue me encontrar na principal comunidade da DC Comics, no Amino, e que eu sou um dos líderes, sou o líder agente de lá. E é isso aí. Agora a gente vai para o nosso momento recomendação. A primeira recomendação do nosso programa é uma história em quadrinho de 2001, Mulher Maravilha, o Espírito da Verdade, ou no original, Wonder Woman, Spirit of Truth. É um roteiro de Paul Dini e Alex Ross e a arte de Alex Ross. Essa história é um one-shot que foi publicado em 2001 e ela fala sobre o quão importante é a colaboração de uma amazona abençoada por dons divinos em meio ao cenário sociopolítico do mundo corrompido do patriarcado. Nessa história, podemos conhecer a representação da real essência da grande heroína Título, assim como conhecer o verdadeiro significado de sua ideologia e relevância no universo DC. Acompanhamos o cotidiano de Diana de Temícera como embaixadora da paz, como heroína e como campeã dos deuses gregos. E todos esses aspectos entrelaçados para formar a figura completa de quem é a Mulher Maravilha, né? Que, assim como qualquer mulher da vida real, ela é cheia de camadas, facetas e formas de se entender e de se relacionar com o mundo, né? Como qualquer outra pessoa real. Então, recomendo muito esse quadrinho. Eu acho que tem muito a ver com a nossa temática de hoje. Então é isso, pessoal. Agradeço muito a audiência de vocês. Agradeço mais uma vez a colaboração das convidadas e que a glória de Gaia esteja com vocês.